Faz favor. Bom, queria agradecer a vossa presença e queria agradecer aqui à Unicef por nos ter aqui mais uma vez em lançamentos públicos. Esta é apenas mais uma vez, porque aqui, na realidade, é a instituição mais calorosa no que se refere ao acolhimento destas iniciativas com livros, é mais calorosa que eu conheço aqui no Porto. E, portanto, é sempre com imenso prazer que cá vimos, né? Às vezes aqui mesmo, outras vezes noutro sítio aqui da cidade, por razões de conveniência, mas evidentemente que a mim dá-me um gosto especial voltar aqui à Unicef, que sou o TAP sócio número 11. Eu não explico porque é que eu sou o número 11, né? Porque eu ainda era menor quando se criou a cooperativa, não tinha, a maior idade era aos 21 anos e eu não tinha 21 anos, portanto, embora tivesse colaborado com os outros, com o Dr. Branco, aquela gente toda. Aliás, queria agora aqui ainda dizer-lhes que aconteceu uma coisa triste que vi no jornal, quando vinha no comboio para cima, que morreu o Ernesto Macedo. O Ernesto Macedo também faz parte desta, também fez parte. O Ernesto Macedo era um açoriano, aqui ligado também ao Dr. Branco e à República 24 de Março e tudo isso, não é? Morreu, tinha 80 anos e, portanto, 80 anos. Morreu a estar vivo. Já não faz assim grande diferença, não é? Mas. Não, é bom a gente não marcar em coisas. Não somos eternos, não é? Pois não. E a esperança de vida de um homem. Estou a falar dos homens, não estou a falar das mulheres. A esperança de vida do homem não chega aí. Portanto, quem passa os 80 já está a ter mais do que a realidade dos homens. Não é? Portanto, queria só expressar a minha alegria por estar aqui uma vez mais. Queria agradecer ao professor José Carlos a sua disponibilidade para vir aqui a fazer a apresentação deste livro e, sobretudo, queria dizer queria agradecer ao autor António Carlos Cortês porque quando ele me entregou este livro, né, entregou-me lá num café que ambos frequentávamos, né, quando ele me entregou este livro, eu fui para casa e fui ler e disse, bom, temos aqui uma coisa realmente extraordinária, né, porque temos um romance escrito de uma maneira tradicional, né, dos romances, né, a gente segue aquela história até ao fim, e os personagens ricos e tudo isso. Né. Aqui, para além disso, a gente leva quase como e é interpelado pelo próprio livro, não é? Portanto, e sentimos uma necessidade de nós próprios, não é? De falarmos e pensarmos acerca do livro, não é? E acho que essa é a grande riqueza deste livro, mas sobre isso o professor José Carlos Seabra Pereira falará muito melhor que eu e eu passo imediatamente a palavra. Muito obrigado. Queria saudar todos os presentes, em primeiro lugar, os responsáveis pela instituição que nos acolhe e onde já tenho vindo, a última vez a propósito de Echevarria, com todo o gosto. Saudar naturalmente o editor, com quem passei a encontrar mais regularmente, de ano a ano, por causa do júri da Leia, não é? Mas também às vezes por estas iniciativas. Lembro da apresentação do Atlas, do Corpo e da Organização do Gonçalo em Coimbra, e a saudação mais especial é naturalmente para António Carlos Cortês. Não sei se para o poeta e crítico, que é meu amigo, e eu sou amigo também, se já para outra figura, que não é este autor empírico, mas o autor textual deste livro, que por alguma razão ele, e na escrita de António Carlos, nunca é nada por acaso ou por descuido, escreve auctor, e às vezes tudo com maiúsculas, auctor, para talvez o distinguir mais do que ele talvez pensaria do tal autor que nós estamos habituados a falar. E vou-me tentar afastar dele, nesse sentido, não do conhecimento que tenho já das obras poéticas e ensaísticas que precederam este livro, que também não é
Dani Moleque estou a dizer livro, e já verão porquê, e também afastar-me de qualquer outro potencial intermediário. Sei, por exemplo, porque compro o JL, o Jornal de Letras, que já saiu uma grande entrevista do Ricardo Duarte com o António Carlos Cortês, e um artigo, certo, sempre clarividente e sugestivo, do Miguel Real. Mas fiz de propósito. Eu quis bater-me em combate singular com este livro, porque, devo já confessar, este livro não é um livro ameno, não é? Nem empenhado em sedução fácil, mas infecunda. E ele põe na página, aliás, aqui 259, diz: a obra literária tem equações complexas. Se tem. O autor, ou o responsável por este livro, não quis de modo nenhum que elas ficassem menos complexas. E depois acrescenta: o estímulo para escrever reside no amor que se tem para dar. Também assim o creio, mas queria dizer já que também depende da capacidade de amor que tem para se dar, o ler o livro e comparticipar na sua força de vida através da cooperação interpretativa, como sabe. Esse nexo, ou o pressuposto desse nexo, conhece muito bem o António Carlos Cortês, que foi, digamos assim, consagrado por Camões no final de um dos sonetos, que, se as suas rimas na edição quinhentista se tivessem conformado ao modelo da forma cancioneiro, a partir de Petrarca e por aí adiante, esse soneto seria claramente o preâmbulo, como o preâmbulo do Canzoniere de Petrarca, ou o soneto também preambular ao leitor hipócrita de Baudelaire, nas Flores do Mal. Porque esses versos dizem: e sabei que, segundo o amor que tiverdes, tereis o entendimento dos meus versos. Pois eu quis, com muito amor, ler, e bem precisei dele, porque com ele tive que me bater e debater para merecer, atenção, para merecer ter sido poupado a qualquer estratagema de sedução fácil, como eu disse. Este, antes de dizer mais e de discutir se é um romance ou não é um romance, é seguramente, sem lisonja, um livro único. Um livro doravante impossível de ignorar ou de rasurar. Na sua escritura híbrida, às vezes vou usar termos que são daqui, do proibido, e também no seu conhecimento, no conhecimento que nos traz, que é um conhecimento endógeno, quer dizer, gerado no seio dessa própria escrita, da desenvolução da própria narrativa, e num regime que só se definiria bem por uma palavra que, aliás, é aqui recorrente, que é a de rizoma, pensando, não quer ser posporrente ou pretencioso, mas pensamos logo no que sobre isso disse Gilles Deleuze, e como nós fomos aproveitando essa imagem. Não a da árvore vertical, que vai subir na vertical, claro, conhecimento como Descartes nos tinha proposto, mas a de uma planta que vai ao rés do chão, se vai em rede, digamos assim, ramificando. É isso que acontece neste livro, e ainda queria outro elemento introdutório, que é, creio que é onde é que é isto, em que ele diz, na página 175, há um dístico precioso. Um dístico no sentido mesmo versificatório. São 2 versos. Agora que fechastes o livro, segue, mas procura compreender a inscrição. Disse um dístico precioso, porque não é um ato de caridade que está a ter para connosco. É, pelo contrário, uma exigência muito forte, quase paradoxal. Agora que fechaste o livro, segue-o. Este livro foi o quê? Um discurso oracular, profético, ao qual nos devamos converter, ou é outra coisa? Mas eu queria, sobretudo, fixar 2 palavras e falar sobre isso. É o livro. O livro. Aqui aparece muitas vezes a palavra livro, mas passou a ser escrita muitas vezes
com letra maiúscula. Há um bocado a Conceição veio Mallarmé à cena, não é? À cena, e naturalmente há essa aí uma matriz de modernidade literária em que o livro é visado como a grande obra, qual nova religião do livro, não é? E, portanto, é o livro, a obra. E esse dístico, assim, oracular e paradoxal, serve-nos de senha para a teleologia do texto. Para o que no texto é uma estrutura, diria Isar, de solicitação à resposta do leitor. Nós somos solicitados pela escrita, que se quer, já ia dizer que ia relacionar com outros livros, até este livro que acaba de sair, já tinha cá o seu lugar reservado, porque o Elias Moura, protagonista e também narrador e criador literário nas suas horas, visa uma escrita diamantina. Uma escrita diamantina. Ora bem, mas por outro lado, esse dístico é uma espécie de charneira do políptico, porque este livro não é de uma tábua só, digamos assim, e contínua. É um políptico com vários volantes, e este dístico que acabei de vos ler, e que repito, agora que fechaste o livro, segue-o, mas procura compreender a inscrição, serve precisamente de charneira para o que é uma contínua recoleção dos volantes deste políptico. Incessantemente, uma obra incessantemente em progresso, em fia, em desenvolvimento e em reiteração. Se tivéssemos mais tempo, eu não quero prevalecer do tempo que a Paula Mourão, minha querida colega e amiga, falaria, eu estabeleceria aqui uma relação com a herança, o bom legado do modernismo, do primeiro modernismo e das suas matrizes anglo-americanas, com a sucessão de inscription, interruption, que o Pessoa tão bem captou e transpôs. E por isso chegamos à inscrição. Porque esta palavra é uma palavra marcada, digamos assim. Depois entendemos inscrição como no Camilo Peçanha, da clepsidra. Tudo é fluido, mas à cabeça, no limiar, está a inscrição. Quer dizer, é aquilo que há de ficar. Como se fosse uma lápide que foi gravada. Mas na nossa cultura, e na cultura europeia, pela ressonância europeia que tem estes dois autores portugueses que eu vou falar, a palavra inscrição ganhou outra força. Estou a pensar nos filósofos irmãos Gil, sobretudo Fernando Gil, que tematizou muito esta noção da inscrição. Uma inscrição numa época de falatar, como dizia o Heidegger e o Gil Ferreira, falatar, há termo que tem que ser uma inscrição. Aquilo que grava e fica e cria um acontecimento, também no sentido heideggeriano. Ora bem, e é com todos estes digamos assim, indícios do que nos espera, ou do que nos vai desafiar, invetivar, quase provocar, que nós poderíamos ser levados a pedir ajuda. O livro, não sei se candidamente ou se ironicamente, talvez as duas coisas, uma cândida ironia, ou uma ironia cândida, que é dar-nos em certos passos o que se poderia considerar um bordão para o entendimento. O entendimento, pelos vistos, não chega ao amor, é preciso um bordão compassivo. Estou-me a referir ao que aparece na páginas 177, 178, estamos mais ou menos a meio do livro, e que, por um lado, é uma afirmação demasiado assertiva. E há aqui nestes livros coisas que nos parecem às vezes em demasia. As citações, o retomar de certas coisas, as explicações. E quando é assim, costuma-se dizer, na linguagem corrente, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. E nós aqui devemos, não é desconfiar, é desconfiar sim de que não estamos a ver tudo. Esse excesso, às vezes, de esclarecimento, talvez seja uma outra forma reversa de investir naquilo que a Pessoa recomendava
ao povo de João Gaspar Simões, respeito lá sempre um certo grau de desentendimento poético, está bem? Não queira esclarecer tudo. E, portanto, isto é um germen de desentendimento. E então, nessa página 177, e depois em passos vários que retomam isso, se diz que isto não é um romance, ou é um romance diferente. É um missal, é um ritual dionisíaco. Eu sim, ritual de uma orgia báquica, assim do género. Eu prefiro dizer um ritual dionisíaco, que é muito mais amplo, sem suscitar tantos preconceitos, e porque eu acho que este livro também está escrito, como diria o Aquilino, noutro sentido, à maneira do Nietzsche, escrito com sangue. E é por isso que depois, página 194 e por aí adiante, há uma espécie de que é que se trata disso. Esse escrever com sangue, nesse ritual dionisíaco. Como sabem, os rituais órficos e dionisíacos tinham a sua componente de festa, de difusão, quase hedonista, etc., mas também tinham de dança, música, canto, tudo isso, mas tinham também a sua componente de violência e às vezes de sacrifício ritual. É tudo isto, creio, que sem forçar eu quero ler neste livro. E depois, então, o que é que nos espera, para tentar ser mais breve, e ainda não passei da primeira folhinha? É uma espécie de granada, porque há aqui uma história de guerra, participação na guerra no ultramar, e às vezes são convocadas outras guerras, Vietnã, Segunda Grande Guerra, etc., até a Primeira Grande Guerra, ainda referida. Há uma espécie de granada introjetada, não é? Cito, uma imagem obsessiva. E a sua interminável explosão, que se dissemina por todo lado, legitimando, se não exigindo, cito, a divisão em fragmentos, a linguagem a organizar-se às golfadas, em 3 andamentos, uma ópera, uma litania, uma memória em flashes. Pois sim, mas também uma rapsódia. É o Elias Moura que, em determinado passo, diz uma rapsódia. Mas uma rapsódia que não nos quer embalar numa história tradicional. Não é uma melopeia. É uma rapsódia entoada, depois desentoada, depois reentoada. E, reparem, do alto da analogia. Não posso estar agora a desenvolver isso, mas significa que esta pretensão, este desígnio de tentar, pelo menos, um conhecimento analógico e uma mensagem cifrada sobre o mundo, desde logo o nosso mundo de portugueses, desta época e das décadas mais recentes, e também da nossa presença no mundo. Mas há outra ajuda. Viramos a página, e na página 178, a que depois podemos ligar a página 207, por outro lado, surge uma coisa que se diz também candidamente: sumário. Então resume-se um romance. Se a gente não conhecesse o autor, não se sabe. Esta incompatibilidade entre a ficção, a boa ficção, e o resumo. A heresia da sinopse, a heresia da paráfrase, não é? Que o neocriticismo condenava. Não, é um dos tais traços de uma candura fingida, que leva a água ao seu moinho do outro lado. Mas é útil. Esse sumário que eu vos posso ler brevemente, que é para se tranquilizarem e não se sentirem afastados do livro, senão acaba por ser contraproducente a minha apresentação. 178 e diz: sumário. Segundo sumário. Já andei lá há pouco, não estava o primeiro, mas pronto. O narrador e Elias Moura contam a história da redação. São imagens refratadas. Espécie de sonho em progressão. Avançando pelo inferno interior daquele que procura um sentido para a vida, depois da guerra, para se redimir. Ou pode ser também uma forma de dar a ver a quem lê a tessitura, a trama, o tecido, a teia de um objeto estranho.
Isso exigirá a queda de antigas formas e de parte de quem leia uma mente aberta, uma disponibilidade para esquecer o nome visível e interpretar a partir da estrutura de superfície a profundeza em que a assinatura se faz carne. Não teremos mais nenhum arrimo, esse é uma espécie de arrimo irónico e autoirónico. Irónico para o leitor que sentisse evoluir, ao mesmo tempo deslumbrado, mas ofuscado e perdido. Não é? E autoirónico, porque eu acho que é também dirigido ao próprio, se não ao narrador, ao tal autor. Quem não entender é o autor textual, que não pode, tem relações de implicação com este autor empírico que aqui está, mas com cuja privacidade e biografia não temos nada a ver, mas essas relações de implicação não os identificam totalmente. E esse autor, então, tem que ter um detachment, um distanciamento irónico, não é? Ora bem, e assim vai aparecer aquela história que parece, nem por isso muito gravosa neste sumário, pior é o que depois encontramos, com as suas fixações objetais, com os seus espaços de sagração maldita, lembrei há bocadinho a nossa conversa, o Texas hospitalar, não é verdade? Texas é a designação de Elias Moura para o Hospital Militar da Estrela, etc. Mas já está ali apenas como assim, o ponto máximo de todo um sistema de assistência ou de desassistência aos vitimados da guerra. E a casa maligna, assim dita, ou as casas malignas, metonímicas da doença e do brutalismo sexual, do desnorte sádico e da laceração compassiva. Na travessia da guerra, no ultramar, e nos traumas, nos recalcamentos, nos remorsos, que daí decorre. Tudo isto se verte e se revolve no livro que reivindica a tempo o Elias Moura. E agora cito: desenvolve-se em torno de músicas, de regressos a praias antigas, uma espécie de ritual mágico ainda encendido a arder-me na memória convulsiva. Vamos ver onde é que estão esses. Já vamos ver daqui um bocadinho, se me derem tempo. Mas também aparece o quê? A tensão desta história de vida de Elias Moura. E, de certo modo, do narrador, que se deixa implicar muito nessa história ou no diálogo com a personalidade de Elias Moura. Atenção, digo bem, julgo eu, para um fito de valor exemplar, de exemplaridade, mais até do que representatividade, do Lusíada. Este livro disto era para se chamar Condor. Onde é que já ouvimos isso? Lembram-se que é para vos preparar para o que vou agora dizer a seguir. Os títulos mais fortes da obra poética de António Carlos Cortês não se cingiam à sombra no limite, passavam daí para o nome negro, depois para a dor concreta, depois para animais feridos, depois para corvos, cobras, chacais, depois para jaguar. E quando começava a ser anunciado o Condor não passou. Passou aqui agora. Passou aqui. E o Condor está muito por aqui. Mas foi-lhe usurpado o lugar do título e temos o de Lusíada, que diz bem de quê? De uma outra dimensão deste livro. É uma história individual, talvez a 2, 3, com o narrador, mas também é a história, ou melhor, uma interrogação retrospectiva da jornada em comunidade na história política e outra, na história humana do século XX e da entrada do século XXI. Num crescendo de referência e apego a Camões, à sua epopeia de humanismo cívico, mas também à sua lírica de poética do desafogo. E ao mesmo tempo àquele moderno Camões da decadência que dá pelo nome de António Nobre. O António Nobre do Lusíada, coitado, mas também o autor da vida, do poema à vida, que
Elias Moura, uma e outra vez, gosta de ler e de reescrever, etc. E isso até com verosimilhança romanesca, coisa que nem sempre o narrador, ou o autor, ou o Elias se sentem obrigados. Mas aqui sim, com a sua cota de verosimilhança romanesca, porque se trata de qualquer coisa absolutamente expectável da formação, da cultura, da profissão e da missão rebelde, digamos assim, do professor que é Elias Moura, talvez mesmo também o narrador tenha essa profissão, e não quero dizer do autor empírico, mas sabem também. E tudo isso assim se avoluma até à releitura e glosa interpretativa na parte final do livro daquelas instâncias programáticas dos Lusíadas, sem dizer a quem quer que fosse que vinha para mudar o mundo e descer ao centro do inferno e enfrentar a Damastor como uma contracorrente. Vejam então a ambição que este livro não se tolhe de formular. Vinha para mudar o mundo, descer ao centro do inferno e enfrentar o Adamastor, que depois tem os apóstolos ou continuados, mas como uma contracorrente. Já viram alguma coisa o que é isso da contracorrente? Quem sabe se aspirando como ele, o Camões dos Lusíadas, e também o Nobre do Sol e do poema fragmentário que ele deixa no final da vida, quem sabe se aspirando como ele a passos redentivos de ética e de estética, em prol do advento daquele império universal das leis melhores que Júpiter, ou melhor Camões, pela voz, e não há outra mais autorizada que a do Deus dos deuses, que Júpiter diz no canto segundo, estrofe 46, e por eles, os portugueses, de tudo, enfim, senhores, serão dadas na terra as leis melhores. Ora, isso faz contra quê? Bom, desde logo me parece contra certa dose ou componente de demissão da cultura pós-moderna e, sobretudo, do pós-modernismo literário, artístico. E, em grande parte, para resgate de uma modernidade sociocultural traída e de um modernismo estético congelado. Contra a Casa em Ruínas, quem conhecer as intervenções públicas agora deste autor empírico, o professor, crítico e ensaísta António Carlos Cortês, e quem conhecer o seu livro principal de ensaios, não estritamente sobre literatura, não é? Tem o nome, mas conhece, não vale a pena estar a perder tempo a dizer-vos isto, peço desculpa. Dizia eu, quem conhecer isso sabe que é também contra a casa em ruínas das humanidades e do ensino, e contra o colapso, agora já é da minha lavra, da economia dos bens simbólicos, que infelizmente para nós quase só subsiste no culto do status, e o resto foi deitado às malvas, não é? E afinal esta é uma função ambivalente e reversa de características partilhadas, porque a gente começa a ler e vê, na verdade, esse engodo, esse tropismo da intertextualidade, dos motivos culturalistas, etc. Então isso não é próprio do pós-modernismo? A relação interartes, pois claro, tornou-se quase uma moda, e por isso é que este livro se pode ter um pouco de tudo isso, ou muito de tudo isso, de jogo culturalista, intertextual, interartes,
criar-se quase, às vezes, dá-nos a impressão, é um puzzle de citações e referências, de alusões e reenvios, levados, como há bocado se citava, até à saturação do recorrer, da recorrência, e por isso mesmo, em meu entender, denunciando o dissídio contra as inércias alienantes. É tanto que este autor é um autor culto e sensível, não sabe que isso se torna demasiado patente. Pois é, a dose é forte demais, porque já vem para mostrar como ela se pode tornar uma moda, uma coisa inautêntica, vazia, sobretudo irrelevante, demitida das consequências que a literatura, como instrumento para viver, dizia o Kenneth Burke, não é? Deveria assumir. E por isso mesmo, este livro denuncia o dissídio contra essas inércias alienantes daquilo que um grande ensaísta de origem oriental, mas que vive na Alemanha, etc., que a Lídia gosta muito, e cita, a Lídia Jorge, a sociedade do cansaço, não é? As inércias alienantes da sociedade do cansaço e os engodos, digamos assim, canalhas, com os tropismos sedutoramente perversos da globalização, né? Que é a apostasia cínica e fruitiva das nossas identidades, numa identidade aberta e generosa. E por isso, como é que responde este livro? Claro que parte do que eu vou agora dizer já disse atrás, é justificado porque a parte fulcral da experiência existencial do Elias Moura era de combatente em África e das sequelas de tudo isso. Mas para além disso, esta obra tem outros meios de manifestar algo que talvez nos pode parecer semelhante a certo Gonçalo Tavares ou aquele homem da três livros sobre o Alzheimer, etc. Pronto, daqui um bocadinho já me lembro. Desculpa. Alberto Pereira. Não. De romance. Não é? Eu terminei no livro coetâneo que lhe mostrei, já encontraria. Romão. Valério Romão e outros, não é? Mas é diferente. Há aqui, sem dúvida, ou são apresentadas como tal, pulsões incoercíveis, a que não se pode resistir. Violência desvairada, mas não gratuita, entendo eu. É uma violência de protesto e de projeto, se pode ser assim. Ainda com uma estrutura, digamos assim, um bocado demasiado turbulenta e, portanto, oscilante e, querida assim mesmo, não é? E a gente diz que a nossa vida devia ter uma estrutura de horizonte, mas este horizonte ainda é indefinido. Mas há um desígnio, ou pelo menos um desejo de desígnio. Talvez o desejo do desígnio de crescer em autenticidade do humano. E isso será talvez a ponta mais alta, o lugar mais alto da mensagem humana deste livro. Este livro, não sei se ainda tenho mais algum tempo, este livro, assim, todos se lembram, como até nos anos 60, até o grande Virgílio Ferreira se descreveu a dizer: eu não conto histórias. Quem conta histórias são as velhinhas. Eu faço outra coisa. Fez outra coisa, mas também contou histórias. O que fez foi contar histórias de outra maneira e meter lá outros doces venenos, de problemática existencial, às vezes demasiado até especulativa em termos filosóficos, etc. Mas o que agora que interessa é o não contar as histórias. Não era só por essas intenções típicas de Virgílio Ferreira, não é? De meter os seus filosofemas, mais do que os ideologemas, na sua narrativa. Não, é porque os anos 60, como disse o Miguel Real quando escreveu sobre o meu livro, mostrei, disse, se tivesse que eleger um capítulo, seria o dos anos 60, com o título A Soberania das Formas. A Soberania das Formas. Aqui há claramente este traço, este livro é tributário e quer ser fiel àquilo que deve a esse clima cultural e literário
que nos legou essa geração dos anos 60. Dentro, em mais do que um sentido. Um certo espírito só santuitar, enquanto incentivo à revolta e à utopia. E não podemos deserdar-nos disso. Por mais equívocos, por mais máscaras, por mais desencontros, que agora descobramos entre nós esse maio de 68, essa geração, foi, apesar de tudo, um grande acontecimento, uma grande inscrição de revolta e utopia. Mas era também uma época onde se tentava uma espécie de centrar na superfície do texto, nas formas do texto, às vezes com um certo grau de experimentalismo, o nosso surrealismo tardio, mas também a nossa poex, mas também de uma forma talvez mais subtil, não digo que seja superior às outras, mas mais subtil, a daquele grupo de poetas que o António Carlos Cortês tem estudado bem, que é a chamada Poesia 61. E dentro deles, creio que não erro se disser que dois, Gastão Cruz e Fiamma, Paz Brandão, são os que lhe tocam mais e que deixam mais uma pegada aqui na escrita deste livro. Então, há aqui como que um resgate da importância das formas para tentar, digamos assim, remexer com o estado de coisas na literatura portuguesa de hoje. E é por isso, agora cito, livro em determinada altura é o Elias. E diz, livro em 10 poemas em prosa, primeiro. Depois 13 segmentos longos, torrenciais, caudalosos. Querendo-se, de certo, uma interpretação do real, ficção do real, glosa e paráfrase, citacional e híbrido. Eis o livro. Quase uma pós-bíblica. Eis-me aqui. Eis o livro, só com maiúsculas, para ficar livre, também só com maiúsculas. E vejam, a paronomásia, o livro livre, o livre através do livro. Livre para o voo do condor, precisamente. Ora bem, mas, em contrapartida, este livro está ligado a outra linhagem. Essa é, certo, uma das suas linhagens, ou uma das matrizes que se alimenta. Mas não só a geração de António Carlos Cortês, já vem outra, não é? Sem ter que renegar esses seus mestres, para já ter outros mestres. E há um, que a gente vê logo, o grande mestre de uma literatura inconformada e inconformista, não é? De consciência crítica perante a história, até à raiva. Já estão a adivinhar quem? É Jorge Sena, julgo eu que não é. Jorge Sena é aqui uma fonte inestancável para a inspiração ou para o espírito deste livro. Mas outros têm falado de uma tradição indócil. Eu mesmo já estou a referir há mais tempo àquele livro meu sobre as literaturas em língua portuguesa. Falo de que, e isto tem a ver com alguns autores do Porto, de que, para além do que era a literatura de intervenção neorrealista, ou depois outras formas de inconformismo surrealista, etc., que no final do século XIX e no início do século XXI, e isto tão de notar e de valorizar quanto é o tempo então em que parece que o pós-modernismo e o seu espírito lúdico, gratuito, ia arrasar tudo, não é? Há uma outra tradição do inconformismo, uma tradição indócil, insubmissa, e que chama outro tipo de linguagem, e até de outras temáticas, nomeadamente no campo sexual. Eu estou a pensar no Alberto Pimenta, mas na Isabel de Sá, e por aí adiante, a Inês Lourenço, etc, passando
passando pelo grupo do Cartucho e o seu líder, Joaquim Manuel Magalhães, etc, etc. E passando até também por António Manuel Pina, e assim. Ora bem, é uma literatura de insurgência, de protesto e insurgência, que é diferente da antiga literatura de militância ideológica ou partidária, mas não é menos comprometida com a história e com os seus deveres para com a história. E daí que este livro seja um livro, às vezes, mas não vos quero afastar dele, está bem? Um livro crispado, porque isso é que faz a sua dignidade, crispado e provocatório. Na experiência do lodo, que é uma palavra que aparece mais uma vez, do lodo, mas não atolado no lodo. No excesso apocalíptico, também apareceu essa palavrinha na nossa conversa, no excesso apocalíptico. E até há citações largas do livro do Apocalipse. Até à obscenidade. E essa, vamos usar um termo muito académico e clássico, a crapolalia, que é uma palavra que uma linguagem de clara obscenidade, até desesperada, até à surdidez e à perversidade, que afinal são estigmas sacrificiais da saga perdida, mas que é possível redimir. Eu já estou a aproximar do fim. Ora bem, há bocado apareceu ali uma coisa e disse, mas onde é que está isso? Se tudo é sangue, violência, etc. É por isso é que, por ser assim tão violento, mas não gratuito, e porque no meio desta ação de combate, mas de crença ao mesmo de que é possível o resgate, é por isso que isso é permitido, ou é mesmo requerido ao livre, certos oásis de comunhão efusiva, na beleza e na ternura. Vejam lá, na beleza e na ternura. Portanto, vamos esperar certos passos de beleza e de ternura. Vislumbres de outra possibilidade de vida. Lances de matéria e forma serenadas. Como eu ia dizer quase como uma saudade. No sentido em que o Gonçalo Tavares no tal Atlas diz, a saudade é a nostalgia de uma possibilidade. Está muito bem sintetizado. Onde é que o encontramos? Ora, em certas e inocentes promessas que a feroz ironia trágica vem cercear e que as marés da vida vêm submergir em ameaças de indecente trivialização. Se não fosse já tão tarde, lia-vos, mas recomendo a página 228, em que Elias lembra as duas irmãzitas, que com toda a sua pureza são esse rastro de beleza, de promessa de beleza e de ternura, e que um dia são levados, você faz muito bem em chamar ali, atrair aquela história do Trindade Coelho, abisso, já abisso, e vão morrer, não morrem. Outras vezes são de uma forma mais irredutível e mais duradoura, um sonho vivido, uma espécie de ilha, uma ilha remanescente ou reminiscente do paraíso, que tem por nome Cristina. Agora cito, amor ignoto deu, a mulher que faz para Elias da fúria uma força de criação primitiva e imparável. A Cristina que amo e desejo, com quem reparto o pão e a culpa, diz à maneira de Nemésio, não é? Com quem reparto o pão e a culpa, com quem reparto o som e a ira. E depois, permite-me acrescentar, António Carlos, uma espécie de isotopia do canto, como a Maria Vitorina estudou em Camões. O canto aparece, esse impulso que, apesar de tudo, a necessidade do canto. Esse vem nos cantos, que são tanto à maneira de Camões como do Ezra Pound, não é? Aqui metido. É, digamos assim, a face eufórica, menor em extensão, mas talvez não menos importante qualitativamente, é a face eufórica de uma desigual dialética de luta contra a nova versão daquilo que já a poesia de Manela Alegre vituperava com aqueles versos
às vezes até em casa digo, por brincadeira, Lusitânia está à mesa, Lusitânia há horas certas, Lusitânia está à mesa, Lusitânia há horas certas. Pois, uma e outra vez, vem aquela dialética tão disfórica contra essa nossa tentação. Sossego, Lusitânia está à mesa, Lusitânia há horas certas. E por isso surge esta compensação de facetas ou momentos e facetas eufóricas. E pergunta por isso o romance. Não está lá estas frases, Lusitânia há horas certas, Lusitânia há mesa. Eu aqui expus lá por isso, mas contra isso, contra o viciozinho do status, aliás, em mais que uma página, mas sobretudo na página 270, 271, Elias resume o que é a vida standard, em que os portugueses, e não só os portugueses de hoje, se deixam alienar e arrastar. Começa através da vida toda. Mas o livro na altura diz: e viver? E viver? A perseguição de qualquer coisa, de um sentido. E aqui lembrou-me as afinidades que o Solírio pode ter, sei que preza muito, mas não sabia que ela tinha falado em Lisboa sobre o seu livro. A Lídia Jorge. A Lídia disse na altura que a literatura é uma revolta contra a história, eu entendi, contra a entropia da história, as injustiças da história, que aliás, diz ela, inviabiliza a narrativa total e otimista. Logo, diz ela, a literatura lava com lágrimas ardentes as feridas da história. Pois também, neste livro, não sei se Elias Moura, se o narrador, se o tal autor por trás do qual está António Castro Cortês, diz assim: venham lágrimas celebrar a vida, a nossa única vida, a que é escrita e cantada. Se é assim, venham daí mais lágrimas destas, para com elas celebrarmos a vida. Muito obrigado, António Castro. Obrigado.